Então, o Pode segundo seguir. ponto, Perfeito. né, é tratar dessa questão dos créditos, né, de descarbonização, que são também chamados, né, de crédito de carbono, enfim, né, o créditos verdes, etc, etc. Basicamente, nós estamos falando aqui de ativos, né, que são reconhecidos no patrimônio de pessoas jurídicas ou até mesmo pessoas físicas, tá? Em razão do reconhecimento externo, ou seja, por uma espécie de auditoria, né, de determinados procedimentos técnicos que são realizados para que você deixe de emitir determinados gases de efeito estufa, né, na atmosfera, ou realiza captura, né, desses gases de efeito estufa porventura emitidos, né? Então, há aqui um debate sobre a natureza jurídica, né, que passa também, por uma avaliação incidental importante da classificação contábil, né, desses ativos, e os efeitos tributários disso, né? Ou seja, de que forma que a gente deve tratar, né, para os tributos, especialmente aqueles que interessam, né, ao setor florestal, essas transações que têm por objeto esses créditos, né, de descarbonização. Então, eu elegi aqui três partes, né, para essa apresentação. A gente começar situando, né, o nosso público aqui nos mercados de carbono, ou seja, mercados no plural mesmo, não existe um só, né? Então, a gente costuma, às vezes, ouvir na mídia, né, umas mensagens um pouco equivocadas, né, no sentido de que o Brasil agora está estruturando o seu mercado de carbono, né? Na verdade, esses mercados já existem há muito tempo, inclusive no Brasil, tá? Está estruturando um outro mercado, né? Que é diferente de se dizer que é o único mercado, né? Depois a gente vai falar um pouco da natureza jurídica disso, ou seja, quais são as normas que já existem que tratam do assunto, e depois tentar testar, né, esses conceitos que são estabelecidos na natureza jurídica em termos de efeitos tributários, Ai, tá? Então, mercado de carbono. Basicamente, a gente tem dois tipos de mercado, né? Os mercados regulados de carbono e os mercados voluntários de carbono, os dois no plural, né? Os mercados regulados, obviamente, são aqueles, né, como o próprio nome já diz, que são criados por regulamentação governamental, né? E isso começou, no caso, dos créditos de carbono, com o protocolo de Kyoto, né? Então, a gente teve lá aquela conferência, né, do Rio 92, em que se criou, né, a noção, né, de que os gases de efeito estufa emitidos, né, pelo homem contribuiriam de forma significativa, né, para o aquecimento global, né? Então, a partir dali, houve a estipulação de um protocolo anos depois, né, em Kyoto, em que haveria ali, né, uma meta, né, de redução desses índices de emissão em pelo menos 5,2% as emissões de gases de efeito estufa consideradas em 1990. E para isso definiu-se em dois anexos, tá? Aqueles países ditos industrializados e os países em desenvolvimento, de tal forma que houvesse, né, a determinação de que as responsabilidades, né, pela mitigação e redução dos efeitos das mudanças climáticas recaíssem mais sobre os países industrializados, que são aqueles do anexo 1 do protocolo, e menos sobre os países em desenvolvimento do anexo 2, né, sob uma lógica de que os países mais industrializados tiveram mais tempo para poluir, né, e em razão justamente disso é que desenvolveram, né, a sua pujança industrial. Né, de tal forma que se nesse momento, né, houvesse uma imposição antisonômica, né, de obrigações também para os países em desenvolvimento, eles naturalmente teriam o seu desenvolvimento freado, né, por essas mesmas imposições. Então, basicamente, criou-se ali uma série de mecanismos para que houvesse a redução de gases de efeito estufa entre os países do anexo 1, tá? Mas permitiu-se que os países do anexo 2 contribuíssem para que os países do anexo 1, ou seja, os países em desenvolvimento, contribuíssem para que os países industrializados reduzissem, né, os seus gases de efeito estufa até as metas estabelecidas pelo protocolo de Kyoto. E o mecanismo que consubstancia essa possibilidade naquela época, né, e com base no protocolo de Kyoto, e isso está vigente até hoje, tá, pessoal? É o mecanismo de desenvolvimento limpo, né, o MDL. O que significa isso? Significa que, nos termos de uma autoridade nacional designada, né, pela ONU, cada país em desenvolvimento do anexo 2 pode desenvolver determinados projetos de MDL, e aqui envolve saneamento, energia, setor florestal, né? Há uma série de projetos possíveis, tá? De serem realizados nos termos, né, do protocolo de Kyoto, para que
os gases de efeito estufa reduzidos ou capturados, né, por meio dessas atividades classificadas como MDL sejam comercializados, tá? Ou seja, aqui surge a ideia do crédito de descarbonização, né? Então, que esses créditos sejam comercializados com os países do anexo 1, né, os países industrializados, para que eles pudessem atingir a meta comprando, né, projetos limpos de países em desenvolvimento. Então, o Brasil, desde o surgimento, né, dos projetos de MDL, tem participado ativamente desse mercado de carbono. Inclusive, as primeiras soluções de consulta da Receita Federal a respeito do tema, né, dos créditos de carbono analisa os projetos de MDL. Tá? A gente tem, nesse momento, também o Acordo de Paris, né, que já foi celebrado, mas tem tido, como vocês acompanham na mídia, né, diversas COPs para regulamentar alguns itens, inclusive o artigo 6º do artigo de Paris, que vai substituir esse sistema do MDL. Tá? Então, o artigo 6º do Acordo de Paris, ele vai estabelecer uma nova metodologia de transações de crédito de carbono entre os países, justamente considerando a nova realidade, né, de 2020, enfim, que é completamente diferente daquela realidade da década de 90, né, em que muitos dos países em desenvolvimento já são industrializados, né, enfim, é um novo mundo, né, que surgiu nesses 30 anos aí, né, desde 1990, que precisa ser refletido na regulação do tema. O artigo 6 ainda não foi propriamente regulamentado, então por isso que esse ponto tem sido aguardado com muita expectativa, né, mas em termos de tratados internacionais, né, o que interessa ainda é o protocolo de Kyoto. Já os mercados voluntários, como o próprio nome diz, surgem voluntariamente, né? Ou seja, não há qualquer regulamentação estatal que determine o seu surgimento ou a sua regulamentação, né? Então, há bolsas de mercadorias e futuros, do exemplo aqui da Bolsa de Chicago, né, que já transaciona crédito de carbono. Há entes privados, né, que surgem, aí um exemplo que está citado no slide, em 2018, né, pela primeira vez surge um marketplace, né, que transaciona crédito de carbono no mundo, né, que é a Puro Earth, na Finlândia, em que há, inclusive, casos, né, que nós já assessoramos de associadas da AMIF que transacionam crédito de carbono por meio dessa plataforma, né, e é um mercado completamente voluntário, ou seja, as regras do jogo são determinadas por contratos, tá? Então, o relevante para se aferir, né, por exemplo, no caso dos créditos de carbono transacionados no âmbito do protocolo de Kyoto, a natureza, né, e os contornos dessas transações é o protocolo de Kyoto, né? Ao passo que o relevante para se aferir os contornos, os elementos constitutivos de cada uma das transações dos mercados voluntários são os elementos específicos de cada um dos mercados voluntários, ou seja, das regras da Bolsa de Chicago, das regras lá da Puro Earth, etc, etc. Né? São essas normas jurídicas privadas, né, que vão determinar como que essas operações devem ser caracterizadas, né? No Brasil, a gente tem duas normas legais, né, que tratam da natureza jurídica dos créditos de carbono. Tá? A primeira é o Código Florestal, que tem ali no artigo 3º, né, inciso 27, a definição de crédito de carbono como um título de direito sobre bem intangível e incorpóreo transacionável. Tá? E é interessante observar que essa definição que está no Código Florestal, apesar de estar no Código Florestal, não é uma definição restrita aos créditos de carbono originados de ativos florestais. Tá? Então, a meu ver, é a definição jurídica mais ampla que nós temos no sistema jurídico brasileiro. É aplicável, a meu ver, também para os créditos vinculados à energia, né? Para créditos vinculados a saneamento, tá? Porque a norma não restringe, né? Ela conceitua sem restringir. Tá? E também é aplicável, a meu ver, tanto aos mercados regulados como aos mercados voluntários, justamente porque, novamente, o Código Florestal não faz qualquer ressalva, né, quanto ao seu escopo de aplicação nessa parte. E a gente tem, por outro lado, uma norma até mais antiga, né, que é a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que também conceitua, né, os créditos de carbono como sendo representativo de emissões de gás de efeito estufa. Ou seja, título imobiliário já traz uma noção de ativo financeiro, diferentemente de um ativo intangível lato sensu, né, que é o que a gente estava vendo ali no artigo 3º do Código Florestal. E essa definição tem consequências tributárias importantes e também consequências contábeis. Né? Por exemplo, um ativo financeiro obrigatoriamente deve ser avaliado a valor justo, né? Ao passo que um ativo intangível, não. Né? E, além disso, uma transação de um ativo financeiro pode estar sujeita ao IOF, pode estar sujeito a PiscoFins a 4,65, para o Tratado de Receitas Financeiras, ao passo que um bem intangível
A depender do caso, se quer sujeita a PIS e COFINS, ou se sujeitar, né, estará sujeito às alíquotas de 365 ou 925. Né? Então, quer dizer, há questões tributárias importantes aqui. Né? Qual que é o ponto? A lei que trata da Política Nacional sobre Mudança do Clima, ela é restrita ao mercado regulado brasileiro que está sob regulamentação. Tá? Então, quando a gente fala e vê na mídia que há um mercado regulado brasileiro em implantação, nós estamos falando do mercado que surge dos parâmetros normativos estabelecidos por essa lei de 2009. E essa lei de 2009 diz, né, que haverá um mercado brasileiro de reduções de emissões com a criação de créditos de carbono que serão transacionados em bolsa de valores, né, e desde que autorizados e na forma regulamentada pela CVM. O artigo 3º está tratando genericamente de todas as transações de carbono, ao passo que o artigo 9º está tratando daquelas transações que nunca ocorreram, né, mas que poderão ocorrer quando a regulamentação estiver concluída, né, dos créditos de carbono em balcão, né, na forma do mercado brasileiro de redução de emissões. E a gente teve, no ano passado, um decreto que regulamenta especificamente essa lei, a 12187 de 2009, dizendo justamente o que eu mencionei, ou seja, que esses créditos de carbono serão considerados ativos financeiros, né? E aí vem, a meu ver, uma impropriedade, né? Não sei se propriamente a gente pode chamar de uma ilegalidade, mas uma impropriedade técnica desse decreto, ao dizer que esse conceito de ativo financeiro se aplica tanto ao mercado voluntário como ao mercado regulado. Se esse decreto regulamenta a Lei 12187 de 2009, eu preciso interpretar esse decreto nos estritos termos da sua possibilidade de regulamentação. Ou seja, ele só pode estar tratando do mercado regulado brasileiro, que ainda não existe, né, chamado, né, pela norma de mercado brasileiro de redução de emissões. Né? Então, quer dizer, onde eu leio ali mercado voluntário, eu excluo por interpretação ou por ilegalidade. Tá? Então, o que, que eu tenho, no final das contas, a partir dessas definições jurídicas? Né? Primeiro, que eu tenho uma coisa móvel, um bem intangível, né? E não uma coisa móvel corpórea. Se eu tenho um bem intangível, eu não posso classificar crédito de carbono como mercadoria. Tá? Então, essa noção cai por terra. Né? Se é um bem intangível, intangível é uma definição genérica, né? Quer dizer, um gênero, né, de bens. Primeiro, né, para o direito civil um bem não é uma coisa, né? Então, portanto, ele é dotado, né, de caráter econômico, por isso é um bem. Para o direito societário, ele vai ser um ativo intangível, em razão da sua natureza incorpórea, mas ativos financeiros também são intangíveis. Né? E aí, por que, a meu ver, eles não podem ser classificados como ativos financeiros, ao menos não aqueles créditos de carbono que nós conhecemos hoje? Né? Ou seja, crédito dos mercados voluntários existentes e crédito, né, do protocolo de Kyoto. Porque no momento em que surge esse crédito de carbono, mediante certificação, né, de alguma autoridade, seja contratualmente determinada ou determinada pela ONU, né, esse crédito não surge como uma contraparte. E essa é uma exigência contábil, né, para a definição de um ativo financeiro. Né. E em todas as normas, né, jurídicas que tratam de ativo financeiro, eu não tenho também a classificação possível de um ativo financeiro. Isso foi reconhecido, inclusive, pela CVM, no processo RJ 2009-6346, que está projetado no slide. Tá? Então, a CVM já se pronunciou sobre isso e vedou, né, a classificação dos créditos de carbono conhecidos, né, como ativos financeiros. Isso não impede que o crédito do MBRE, como nós já vimos, possa ser tratado como ativo financeiro. Né? Ele pode, né? E provavelmente será, né, em virtude da sua transação em bolsa de valores. Tá? Mas os créditos conhecidos não podem. Né? Em razão da sua emissão e transação em bolsa de valores, né? Sua emissão originária em bolsa de valores. Por outro lado, existe a possibilidade contábil de classificar esses créditos de carbono não apenas em conta do não circulante, né, como intangível, mas também em conta de estoques. Isso vai ser uma verdade a depender do objeto social da pessoa jurídica. Por exemplo, eu posso constituir uma empresa que tenha por objeto social exclusivamente transacionar crédito de carbono adquirido de terceiros? Pode. Né? Se isso for verdade para essa empresa, todos os créditos de carbono que ela comprar estarão classificados no seu estoque como ativos intangíveis. Né? Não existe uma incompatibilidade ontológica, né, entre a conta de estoque
e a materialidade, né, ou corporalidade, né, do bem, né? Ele pode ser intangível e estar no estoque. Prova disso é a própria regulamentação internacional dos criptoativos, né, que já foi no sentido, né, de que esses bens intangíveis podem estar classificados em conta de estoque, né, desde que a empresa se dedique às transações exclusivamente desse tipo de criptoativo, né? Então esse ponto é importante por quê? Porque está sendo gestada uma norma contábil no Brasil hoje, tá? Nós já temos acesso, inclusive, às minutas preliminares dessa norma. Ela ainda não é oficial e não há regulamentação internacional. Então, o Brasil vai editar uma norma brasileira, né, de crédito de carbono do ponto de vista contábil e que vai dizer isso, ou seja, que há a possibilidade desses créditos serem classificados no estoque. Mas a sua classificação no estoque não torna esses créditos mercadorias, porque elas continuam sendo, né, bens intangíveis, não coisas móveis corpóreas, né, que é uma definição jurídico-tributária, né, de mercadoria. Tá? E essa natureza intangível como regra para esses ativos já foi reconhecida pela Receita em algumas soluções de consulta, analisando as operações em MDL, né, que eu menciono ali no item 5. Tá? Então, quer dizer, hoje, a meu ver, o tratamento contábil correto é como ativo intangível, classificado no não circulante ou no estoque, a depender da atividade da pessoa jurídica. Tá? Então, conclusões, basicamente isso, né, que eu acabei de mencionar. É um bem jurídico, não é mercadoria, não é título ou valor mobiliário, derivativo, título de crédito, não é um ativo financeiro lato sensu. Tá? Então, tem que estar classificado como ativo intangível, seja na conta estoque ou no não circulante, a depender da atividade da pessoa jurídica. Eu vou mensurar esse ativo pelo custo histórico, ou seja, por exemplo, no caso das empresas florestais, né, que está sendo muito comum transacionar biochar, né, que são créditos decorrentes da obtenção de moinhas de carvão que são enterrados. Qual vai ser o custo? Vai ser o custo daquela moinha no estoque. Então, eu baixo esse custo do estoque e reconheço esse custo ou numa conta específica de estoque, como sendo crédito de carbono destinado à venda, né? Ou, dependendo do meu objeto social, ou como um ativo intangível em conta de não circulante, caso eu não tenha por objeto social, enfim, esse tipo de atividade, ou seja, algo pouco representativo nas minhas receitas totais, né? Então, definida a natureza jurídica e a classificação contábil, a gente pode analisar rapidamente aqui os efeitos tributários, certo? Vamos começar com imposto de renda e piscofins. Então, se a venda do crédito de carbono não for objeto da pessoa jurídica, ou seja, vai estar lá no ativo não circulante, né? Eu vou tributar essa operação por ganho de capital, ou seja, mensura custo histórico, como eu já mencionei, versus o valor da venda, a diferença é oferecida a tributação para fins de imposto de renda. E PIS/COFINS, né? Naturalmente que vai incidir sobre a receita. Tá? Se eu tiver no cumulativo exclusivamente, não incide. Né? Por quê? O PIS/COFINS cumulativo, tá? Foi reforçado com a 12973, né? Só as receitas que sejam objeto da atividade da pessoa jurídica que se submetem à tributação, né? Pelo PIS/COFINS cumulativo. Né? Então, caso, por exemplo, o contribuinte seja optante pelo lucro presumido, né? Isso atrai o regime de PIS/COFINS cumulativo, essa transação do intangível e não circulante não gera incidência. Né? Se for objeto da pessoa jurídica, tá? Eu vou tributar isso como receita bruta. E aí, no regime do lucro presumido, né, 8 ou 12% de percentual de presunção. No lucro real, a meu ver, todas as despesas e custos são dedutíveis, né, porque isso é normal, usual e necessário, né, para a obtenção de receitas tributáveis. Né? E aí vem a questão importante em PIS e COFINS. No regime cumulativo vai incidir, porque é objeto da pessoa jurídica. No não cumulativo, existe aquela regra de isenção para bens do não circulante. Tá? Mas a regra contábil vai determinar, muito provavelmente, né, a classificação desses créditos em estoque. Né? E a Receita Federal já tem interpretado essa regra de isenção da 10637 e da 1833 para as receitas de alienação de bens do não circulante como inaplicável para a hipótese desses bens do não circulante, a alienação desses bens do não circulante, configurarem receitas do objeto da pessoa jurídica. E o exemplo mais clássico de todos é justamente a venda de floresta plantada. Né? Ou seja, hoje a jurisprudência do CARF, inclusive, é muito no sentido de que se eu vendo florestas plantadas classificadas no biológico ou no imobilizado, né, lá no meu não circulante, eu não consigo isentar essas receitas de PIS e COFINS se essas atividades forem objeto da pessoa jurídica. Então, pelos mesmos motivos, né,
é muito provável que, ainda que eu não tenha classificação em estoque, sim, não circulante nesse caso, o PIS/COFINS não cumulativo, na visão da Receita Federal, não poderá ser afastado. Tá? E, da mesma forma, custos, despesas, né, necessários à geração daquela receita tributável, na qualidade de insumos, devem admitir créditos, né, dessas contribuições. Tá? Por outro lado, né, se esses créditos de carbono forem gerados a partir de florestas renováveis, no meu entendimento, isso aqui gera uma receita bruta que é classificada pela legislação do imposto de renda como decorrente da atividade rural. Né, e o efeito disso é afastar aquela trava de 30% na compensação de prejuízos. Tá? Então, penso que a atividade florestal, de um modo geral, que é prevista na legislação do imposto de renda como atividade rural, se estende também, né, a possibilidade de obtenção de receitas por meio da transação de crédito de carbono. Né? E em todo caso, né, se houver exportação, o PIS/COFINS é desonerado, obviamente que desde que haja, né, o ingresso de divisas no Brasil, né, nos termos daquelas soluções de consulta que a gente já conhece, né, inclusive essas que eu mencionei especificamente voltadas aos créditos de MDL. Se não houver ingresso de divisas, também é possível a interpretação de que aí não haja a incidência de PIS e COFINS, porque há aquela exceção, né, para manutenção de receita de exportação em contas no exterior, enfim, todo o tratamento tributário vinculado, né, àquilo que a gente já conhece no objeto aqui da apresentação de hoje, né? Mas enfim, o fato é que se houver exportação, a meu ver, PIS e COFINS completamente desonerados, né? ICMS fundo rural. ICMS já disse, não é mercadoria, então não incide, né? Para o fundo rural, a gente tem duas particularidades. A primeira é a seguinte: a sua normativa que trata desse assunto, né, vai dizer que produção rural, que gera, né, o faturador da contribuição ao fundo rural, é a alienação daqueles produtos de origem animal ou vegetal em estado natural submetidos a processo de beneficiamento ou de industrialização rudimentar, bem como subprodutos e resíduos. Então, o conceito, para mim, pelo menos, eu interpreto como um conceito exclusivamente tangível. Tá? Por quê? Porque produtos de origem natural ou vegetal em estado natural são produtos tangíveis, submetidos a processo de industrialização lato sensu são projetos tangíveis, são produtos tangíveis, subprodutos são produtos tangíveis e resíduos são produtos tangíveis. Tá? Então, no meu entendimento, o conceito normativo para fundo rural não admite intangíveis aqui. Tá? E, além disso, se houver exportação, tem imunidade, né, que é a mesma que se aplica a PIS e COFINS, né, como eu já demonstrei. Tá? Isso recentemente foi julgado pelo Supremo, inclusive, né, reafirmando até a aplicabilidade disso à exportação indireta. Né? Preço de transferência. A grande questão, com base na nova lei, né, 14.596 de 2023, vai ser definir se crédito de carbono, na hipótese de eu transacionar para uma empresa vinculada no exterior, vai ser considerado commodity ou não. Se for uma commodity, vai atrair, né, preferencialmente a adoção do método PIC, né, do preços independentes comparados, em que eu tenho que usar valor de cotação com ajustes, né, permitidos, todos os ajustes necessários, né, à comparabilidade de preços, né, para que haja, né, a apuração preferencial por esse método, né, que é o que determina a nova lei. Tá? E aqui, a meu ver, pelo inciso 1 do artigo 12, eu tenho sinal verde para classificar crédito de carbono como commodities. Por quê? O artigo 12 vai tratar commodity como produto físico, mas vai dizer e os produtos derivados. E aí, produtos derivados de um produto físico, a meu ver, podem ser também produtos intangíveis ou bens intangíveis, né? O que admitiria, a meu ver, caracterização dos créditos de carbono, desde que haja preço de cotação, que possam ser utilizados como referência. E aí que vem a questão, porque o inciso 2 conceitua preço de cotação como obtidos em bolsas de mercadorias e futuros, agências de pesquisa ou agências governamentais. Nem todos os mercados voluntários de carbono, a meu ver, vão se adequar a essas normas. Tá? Ou seja, pode ser que eu esteja transacionando crédito de carbono cuja cotação não esteja em bolsa, nem em agência de pesquisa, nem em agência governamental. Mas pode ser que eu esteja transacionando crédito de carbono, como eu já mencionei, por exemplo, da Bolsa de Chicago, que tenha cotação em bolsa. Tá? Então, o grande ponto aqui vai ser entender como que a Receita vai regulamentar esse inciso 2 do artigo 12. Tá? Já veio uma minuta submetida à consulta pública até dia 27 de julho, mas ela não trata, né, desse aspecto lá. Apesar da norma determinar, se não me engano, no parágrafo 7º do artigo 13,
que a Receita Federal vai precisar regulamentar ainda o que são bolsas de mercadorias e futuros, agências de pesquisa, etc, etc. Mas isso não veio na minuta que está sob consulta pública, é provável que venha em outro IN, né? E só com essa regulamentação que a gente vai entender se a caracterização de commodity vai atender também ao critério dos preços de cotação serem utilizados como referência, né? Então, basicamente era isso, Igor, que eu queria falar, só com um adendo aqui de que há dois projetos de lei, né, que estão tramitando o Congresso Nacional e que criam tratamentos tributários específicos, né, que a gente tem que acompanhar. Esse PL 2148, o ponto mais importante dele, né, é a cobrança de imposto de renda de forma exclusiva na fonte a 15% sobre as transações com crédito de carbono e a possibilidade de deduzir despesas, né, e custos associados apenas no mercado regulado, tá? E aí justamente visando a resolver, né, essa restrição indevida do PL de 2015, tem o PL do Senado, né, 402 de 2022, que também determina essa tributação exclusiva na fonte a 15%, mas autoriza a dedução de todas as despesas, né, seja no mercado regulado ou voluntário. Tá bem?